27 de março de 2025, estamos gravando nesse mês de março uma série chamada Pílulas de Provérbios, onde nós estudamos cada dia um capítulo de Provérbios em formato de pílulas, que são pequenas lições para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para nosso autodesenvolvimento e nosso relacionamento com Deus. Provérbios 27, fazendo um resumo dos temas principais, trata da presunção, da autopromoção, da irritação, da inveja. Trata da amizade, da gratidão, da teimosia, do ego e da gestão. Vamos aqui às pílulas de hoje. Continuando, ontem nós paramos na pílula 255. Então aqui a pílula 256 é: a humildade vence a presunção, o ego da autopromoção vazia e a irritação. Vamos ler aqui os versículos 1, 2 e 3. O versículo 1 nos fala: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, o versículo 1 nos fala do pecado da presunção. Quando nós dizemos, amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Precisamos ser humildes para colocar os nossos planos e projetos diante de Deus e dizer: se Deus estiver comigo, eu vou conseguir fazer isso. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13 ao 16, fala isso. Ao invés de vocês dizerem: amanhã iremos na cidade e negociaremos, digam: se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Então, a humildade vence a presunção. A humildade também vence o ego da autopromoção vazia, que está no versículo 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Muitas vezes, nós ficamos falando: eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso é orgulho, soberba, arrogância, prepotência, querer fazer uma autopromoção vazia. A autopromoção, ela não é pecado quando você a faz com um propósito. Exemplo, você é um ótimo profissional em uma certa área e você sabe que aquela pessoa, se você atendê-la, você vai resolver o problema dela. Então, se você, por exemplo, é um bom médico, um bom advogado, um bom mecânico, um bom dentista, um bom chefe de cozinha, e a pessoa precisa fazer um casamento, precisa fazer uma festa de aniversário, então você pode dizer: pode me procurar porque eu cozinho muito bem, eu sei preparar muitas coisas boas, o seu casamento vai ficar muito bom. Isso você está fazendo uma autopromoção. Você está falando bem de você mesmo. Mas você está falando bem de você mesmo porque tem um propósito. E o propósito é de ajudar a outra pessoa. Não é uma autopromoção vazia. Agora, se for para você falar de você mesmo: eu sou um ótimo cozinheiro, quando é para você obter o seu reconhecimento, aí vem o versículo 2: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então, a humildade, quando a pessoa é humilde, ela vence o ego da autopromoção vazia, sem propósito. Terceiro versículo diz assim: a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Então, quem tem humildade não fica irritado facilmente. Porque a pessoa que tem orgulho, alguém fala alguma coisa para ela, ela logo se ofende, ela logo fica irritada.
e muitas vezes ela vai agir de uma maneira desproporcional. Quantas pessoas recebem uma palavra negativa de alguém e muitas vezes partem para a agressão física, para as vias de fato? Elas dizem: o que você falou? E aí ela vai, quer dar um soco na pessoa, um chute, começa a agredir a outra pessoa. Por que isso acontece? Porque a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação que é causada pelo insensato é mais pesada do que a areia e do que a pedra juntas. Portanto, a pílula 256 é: a humildade vence a presunção, o ego da autopromoção vazia e a irritação. Lição de hoje: com a humildade conseguimos vencer a presunção e seguir a recomendação de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16, de respeitar a soberania de Deus. Ou seja, a gente fala: se Deus permitir, a gente vai fazer. Com a humildade, a gente sabe usar a autopromoção com propósitos certos, para fins honestos, e administrar o autocontrole diante da ira, observando Efésios capítulo 4, 16, que fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O versículo aqui, na verdade, eu não tenho certeza, eu não sei bem se é o 16 ou se é o 26, mas é Efésios capítulo 4. Tem um versículo que fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 257, a próxima pílula. A busca da própria evolução pessoal vence o descontrole emocional e derrota a inveja. Vamos ver o versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Esse versículo aqui nos fala que quando uma pessoa está com muita raiva, com rancor, ela pode agir de forma cruel. Quando uma pessoa está com muita fúria, ela está ali agindo por impulso, ela pode causar destruição, ela pode ser destrutiva, pode fazer coisas muito ruins. Como, por exemplo, bater o carro no poste, pegar um cacetete e começar a bater com violência contra outra pessoa, porque a pessoa está ali com rancor e com fúria. Mas quem consegue suportar a inveja? Agora, a inveja é um sentimento que fica no coração do invejoso, que fica ali o tempo todo desejando mal. A inveja, ao contrário do rancor e da fúria, que explodem de uma vez só, fica ali causando feridas no coração do próprio invejoso, e o invejoso vai sofrendo o resultado de carregar aquele sentimento negativo. Ele vai sofrendo com a inveja. Então, quem consegue suportar a dor da inveja? Quem consegue conviver com a inveja? A inveja ela vai corroendo a pessoa ao longo do tempo e ela vai destruindo o invejoso e também serve como uma energia negativa contra a pessoa que é invejada. Agora, quem busca a própria evolução pessoal vence o descontrole emocional e derrota a inveja. Quem busca a própria evolução pessoal busca ter domínio sobre o rancor, sobre a fúria e trata da inveja. Então a lição aqui é: quem evolui todos os dias e aprende as lições da humildade, de não ser presunçoso, não ficar cheio de ego vazio e ficar irritadiço, que é o que nós vimos na pílula 256, controla melhor as suas emoções, quanto a ter rancor e cair em fúria, preservando-se da crueldade e da destruição por descontrole emocional. Além disso, quem evolui todos os dias tem um plano de ação e com metas que quer atingir para sua própria satisfação e segue o plano com constância, sem perder tempo com comparações com os outros, que gera inveja e que, não tratada, pode levar até alguém a matar o próprio irmão, como Caim fez com Abel. Uma pessoa que tem planejamento do que deseja na vida faz a comparação com os seus próprios resultados. A inveja, ela é um sentimento que vem da comparação com o outro. Eu me comparo com outra pessoa
Eu comparo o carro que a outra pessoa tem, a casa que a outra pessoa tem, a promoção que a outra pessoa ganhou, o estudo que a outra pessoa fez, e ao invés de eu criar o meu próprio plano para eu evoluir, eu fico olhando, né, o que o outro tem. Então a palavra inveja é colocar para dentro o que eu estou vendo. Eu estou vendo, estou colocando para dentro, ao invés de eu olhar para dentro de mim mesmo e dizer o que eu quero e construir o meu próprio plano. Então, quem busca evolução pessoal vence o descontrole emocional e derrota a inveja. Derrota a inveja porque não tem tempo de ficar comparando a própria vida com a vida dos outros. O tempo da pessoa está com a própria evolução. Quem está lendo, aprendendo educação financeira, fazendo a sua atividade física, cuidando da sua alimentação, cuidando do seu sono, do seu devocional, falando com Deus, orando, cuidando de trabalho voluntário, de poder ajudar, sejam crianças, atender às visitas nos presídios, fazer alguma visita nos hospitais, se preocupar em criar um grupo para correr juntos ou para prepararem refeições juntos para poderem desfrutar daquele momento de união, de compartilhamento de amizades. Quem está envolvido com a própria vida não tem tempo de ficar com inveja. 258. A amizade é importante para a vida. Seja um bom amigo e valorize seus amigos. Nós vemos aqui alguns versículos que falam disso. O versículo 5 fala assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. É melhor, quando você anda com as pessoas, que você corrija elas abertamente. Se você ama alguém, mas você não expressa esse amor não tem valor. Você que é mãe, você que é pai, não adianta você não cuidar do filho como serviço, fazer as coisas e não dizer, não dar um abraço, não dizer que você ama. Se você é amigo de alguém e não manifesta isso com um abraço, com um aperto de mão, com uma palavra de afeto, então você, como você manifesta a sua amizade? É melhor você falar, expressar os sentimentos. É melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então a amizade, ela se constrói com as suas palavras, com as suas atitudes, com as manifestações de afeto. Versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Se você realmente é amigo de alguém, se você realmente quer o bem daquela pessoa, e ser amigo também envolve ser amigo do pai, ser amigo da mãe, ser amigo dos irmãos. Porque tem famílias em que o pai parece que é inimigo do filho. Parece que um irmão é inimigo do outro irmão, como nós falamos antes ali de Caim e de Abel. Então a amizade, a questão do amor, ela também se manifesta dentro da própria família. Quem fere por amor mostra a lealdade. É preciso falar a verdade para o seu irmão, para o seu parente, para que ele desperte. Muitas vezes você tem que dizer a realidade. Versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. No versículo 9 fala: o perfume e o incenso servem para tornar um ambiente com cheiro agradável, servem para trazer alegria no lugar em que nós estamos. Então, da mesma forma, quando nós damos um conselho sincero para os nossos amigos, querendo o bem desses nossos amigos, é disso que nasce uma bela amizade. Versículo 10: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. O versículo 10 nos fala: não abandone o seu amigo. Também não abandone aqueles amigos antigos da família, que já eram amigos do seu pai.
Essas pessoas que já são amigos da família, que já eram amigos dos nossos pais, são aquelas pessoas que muitas vezes nos viram crescendo. São aquelas pessoas que sabem como que nós éramos quando nós éramos crianças, como nós éramos na adolescência. E muitas vezes eles podem dizer: olha, você está mudando muito o seu caminho. Você agora está indo por um caminho que não está muito bom. Ou podem reforçar que estamos indo por um caminho bom. E quando nós passamos por alguma dificuldade, às vezes algum irmão nosso viajou para um outro país, para uma outra cidade, está longe, mas esse amigo, que é meu amigo, e esses amigos da família, podem estar perto, podem ser os nossos vizinhos. E eles podem ajudar muito mais na hora das dificuldades do que aquele irmão que partiu para um outro lugar. E o versículo 17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, assim como o ferro afia o ferro, no meu relacionamento com o outro, eu vou vendo como que eu estou caminhando, o que eu posso melhorar, como eu posso crescer e evoluir. Então, a amizade, essa é pela 258. A amizade é importante para a vida. Seja uma pessoa, um bom amigo, e valorize os seus amigos. A lição: os amigos podem nos ajudar com conselhos sinceros e até nas horas em que até a nossa família nos esquece, podem nos dar apoio. Pílula 259. Agradeça pelo que tem. O versículo 7 fala assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Muitas vezes nós não valorizamos o que temos. Você já agradeceu porque você acordou, porque você pôde beber a sua água, porque você teve uma cama para dormir, você teve o seu travesseiro, o seu cobertor, porque você tem uma casa onde você mora, porque você tem um trabalho, porque você tem o conhecimento da palavra de Deus e pode se conectar a ele? Agradeça pelo que você tem. A lição é: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quem vive reclamando acaba carregando uma energia negativa em volta de si próprio. E quando você fala palavras negativas, você acaba gerando uma sensação de insatisfação. Fica mais fácil de você ficar com fúria, de você ficar com rancor, de você ficar com inveja. Quando você não agradece pelo que você tem, você abre o teu coração para começar a comparar-se com o que o outro tem. E aí parece que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Parece que o vizinho está mais contente que você. Por isso é muito importante carregar o contentamento, o agradecimento, praticar o agradecimento. Porque quando eu me sinto grato pelo que eu tenho, eu me sinto feliz e eu posso criar uma meta para melhorar, comprar um carro mais novo, mudar para um bairro melhor, poder fazer uma viagem, mas aí eu parto de um ponto de satisfação para um ponto de maior satisfação. Agora, se eu reclamo, eu declino, eu volto e começo a carregar inveja, rancor, ressentimento, raiva, coisas negativas que, ao invés de me alavancarem para mais, para uma condição melhor, me puxam para trás. E eu fico sobrecarregado com todo aquele peso da inveja, do rancor e de coisas ruins que eu tenho que carregar. É como quando eu não agradeço, é como se eu entrasse num depósito, começasse a pegar várias malas e colocasse nas minhas costas e começasse a carregar aquelas malas. Agora, se eu agradeço, eu fico leve, eu fico feliz, eu fico sem nenhum fardo, nenhuma carga, eu não carrego nenhuma carga e eu fico leve. E quando eu estou mais leve, eu consigo correr mais rapidamente para prosperar. Porque eu estou leve, eu não estou carregando nenhum peso, nenhuma carga na minha vida. Então agradeça. 260. O ambiente
é você quem faz. Valorize o seu lar. E se você mudar de lugar aqui é mudar de cidade, mudar de país, mudar para um outro lugar, participe dos espaços públicos para que você se adapte rapidamente. Esse versículo, essa lição aqui, essa pílula, eu estou tirando do versículo 8, que fala assim: como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Nós sabemos que a ave que está ali junto com os outros pássaros, juntamente com ela, ela fica bem, ela se sente à vontade. Mas se uma ave voa sozinha para outro lugar, ela se bate, ela tem dificuldades porque ela está longe das outras aves, está longe da sua casa. Da mesma forma, quando um homem está longe do seu lar, ele passa a ter muitas dificuldades. Então, a pílula que nós estamos tirando desse versículo 8 é que, na verdade, o ambiente é você que faz. Então, a primeira coisa, muitas vezes nós estamos numa cidade, estamos na nossa casa e nós ficamos insatisfeitos, mas não prestamos atenção que somos nós que fazemos o ambiente. Então, às vezes, não valorizamos o nosso próprio lar. Nós precisamos valorizar o nosso próprio lar. Assim como a ave fica bem quando ela está no seu ninho, ela fica bem quando ela está no seu ninho porque ela cuida do ninho. Nós também ficamos bem na nossa casa quando nós cuidamos da nossa casa. E assim como quando nós saímos da nossa casa por uma questão de viagem, por uma questão de estudo, nós vamos abandonar a nossa casa, vamos para um lugar diferente. Se nós nos adaptarmos rapidamente, frequentando os espaços públicos, nós diminuímos a dor, o sofrimento. Então a lição aqui é: valorize a sua casa, os seus ambientes, onde quer que você estiver. É você que faz o ambiente. Se você decidir se mudar, procure adaptar-se rapidamente participando de escolas, igrejas e outros espaços que facilitem a sua interação com as pessoas do local, pois você aprenderá os costumes, a linguagem, os hábitos da nova localidade com mais tranquilidade, tornando sua vida mais leve e agradável. Tem aquela pessoa que se muda e ela fica só indo para o trabalho e para casa, naquele lugar para onde ela se mudou. E muitas vezes fica um pouco perdida. Procure participar no final de semana, se você está a trabalho em um lugar, de uma igreja. Porque nas igrejas, em grupos de escolas bíblicas, as pessoas estão mais abertas para a amizade, estão num ambiente de domingo, conversando a respeito das coisas ali, e você consegue perceber pela forma como as pessoas agem, como se vestem, como se comportam, como que são os hábitos daquelas pessoas naquele lugar. E você vai ter mais facilidade, você vai conseguir se adaptar mais rápido no lugar. E não vai ficar como a ave que está longe do ninho, como alguém que está perdido. Pílula 261. Seja sábio para fugir dos perigos da vida, de ser fiador de estranho e buscar validação nos outros, e para cuidar bem de seu trabalho e do seu coração. Então, essa pílula 261, nós reunimos aqui alguns versículos para tratar de situações da nossa vida. O versículo 11 fala: seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei, então, responder a quem me desprezar. O versículo 11, ele está dizendo: se você for sábio, meu filho, e alguém quiser me desprezar, dizendo que eu não eduquei bem o meu filho, eu vou poder dizer para essa pessoa que ela fique quieta, porque pelo comportamento do filho eu vou poder dizer: olha aí, o meu filho está fazendo a coisa correta. Então seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Deus quer que eu e você sejamos sábios, porque Ele quer dar testemunho.
Assim como Deus pôde dar testemunho de Jó. Quando Satanás foi até o céu e disse sobre Jó, Deus falou para Satanás: você viu como ele tem feito a coisa certa? Deus pôde dizer: olha como ele faz a coisa correta. Então seja sábio, faça coisas corretas. Faça as coisas corretas no seguinte sentido. Versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Seja sábio, versículo 12, para que você seja prudente e consiga perceber o perigo e buscar o refúgio. Seja sábio para você não ser alguém inexperiente e ir avante e sofrer as consequências. Por exemplo, quando você é sábio e estuda, medita em Provérbios, o livro de Provérbios fala para você tomar cuidado em ser fiador dos outros, que é o versículo 13. Ó. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a ele de penhor, ou seja, sirva a ele de garantia, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então, aquele que é prudente e que é experiente, estuda Provérbios, aprende, ó, não ser fiador de pessoas estranhas. Quem medita em Provérbios também aprende aqui na palavra que não se deve dar garantia para uma mulher leviana. Mulher leviana, mulheres que são leves, que ficam com várias pessoas e andam na promiscuidade. São leves, elas não são mulheres firmes, que assumem um compromisso com Deus de manter a sua virgindade e santidade e procuram um homem de Deus para entrar num relacionamento e num casamento. Então tome-se, se você for sábio, versículo 11, você vai fugir dos perigos da vida, você vai ser prudente, você vai fugir do perigo de ser fiador de alguém, você vai fugir do perigo de servir como garantia de uma mulher leviana, vai escapar de se envolver com mulheres que se envolvem em promiscuidade. E claro que no versículo 13, quando fala de mulher, se fala também da mulher se precaver de se envolver com o homem que é leviano, que é promíscuo, que não guarda fidelidade e que não tem compromisso com Deus também. Também, quando você é sábio e você é prudente, você foge de ser fiador de estranhos, escapa de se envolver com pessoas que são levianas e você também escapa do versículo 14, de buscar a validação dos outros. O versículo 14 fala assim: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Sabe aquela pessoa que fica: você viu fulano? O fulano é muito bom, o fulano é muito inteligente, o fulano é muito isso, é muito isso, muito isso. É aquela pessoa que fica elogiando outra pessoa logo cedo, que fica o tempo todo bajulando, falando bem da outra pessoa. Quando a gente faz isso, fica falando bem de uma pessoa o tempo todo, outras pessoas que estão nos ouvindo fazendo esses elogios podem dizer para aquela pessoa: olha, o fulano ali está elogiando você o tempo todo, toda hora. E a pessoa pode ficar desconfiada de você. Pode pensar assim: por que a pessoa fica me elogiando tanto? Quando uma pessoa fica elogiando muito a gente fica desconfiado. Parece até que a pessoa está com alguma má intenção. Então, a bênção dada aos gritos cedo de manhã, quando você fica abençoando alguém o tempo todo de manhã, é recebida como maldição. A pessoa pensa assim: é uma maldição. Vamos lembrar de Atos dos Apóstolos. Quando você abre Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vemos que Paulo e Silas estavam pregando a palavra na cidade de Filipos por vários dias. E uma mulher vinha atrás dizendo: esses homens são filhos de Deus. Eles estão anunciando a salvação de Jesus para vocês. E a Bíblia conta que aquela mulher ficou perseguindo Paulo e Silas durante muitos dias. Todos os dias elogiando, elogiando, elogiando. Até que, pelo Espírito, Paulo virou para a mulher e disse: Espírito do diabo, sai da vida dela. Então aquela mulher foi limpa daquele espírito maligno. Mas esse versículo 14
eu estou tirando aqui para nosso ensinamento que existem pessoas que ficam elogiando muito a outra pessoa porque elas querem validação. Então a pessoa pensa assim: o fulano ocupa um cargo alto aqui na empresa, então eu vou ficar, o fulano é muito bom, o fulano é muito legal, o fulano é muita gente boa, e eu fico o tempo todo elogiando aquela pessoa, porque eu quero validação. Eu quero que aquela pessoa escute que eu fico o tempo todo falando bem dela, para ela me colocar perto dela, para ela me validar. Então, quem conhece Deus não precisa buscar esse tipo de validação. Você não precisa ficar elogiando outra pessoa o tempo todo. Você sabe que você faz a coisa certa e você sabe que de Deus vem a honra para a sua vida. Você pode elogiar o seu amigo, elogiar uma pessoa, sim, reconhecendo que aquela pessoa é muito boa em alguma coisa, que aquela pessoa fez o bem para você ou que ela fez o bem para uma outra pessoa, tudo bem. Mas se você faz isso sempre com a intenção de buscar a validação, isso não tem sentido. Então, é necessário ser sábio, versículo 11, para fugir dos perigos da vida, versículo 12, e um dos perigos é ser fiador de estranhos e se envolver com pessoas levianas. E outro perigo é ficar buscando validação nos outros, ficar elogiando os outros. E nós também precisamos ser sábios, versículo 11, para, versículo 18, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Para o quê? Cuidar bem do seu trabalho. Quem cuida bem da figueira vai comer do fruto da figueira. Quem trata bem o seu senhor vai receber um tratamento de honra ali no seu trabalho. E o versículo 19: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Quem é sábio, versículo 11, vai ser prudente para escapar do mal. Versículo 13: escapar de ser fiador de estranhos e de se envolver com pessoas levianas. Versículo 14: de ficar buscando validação dos outros. Versículo 18: e vai ser sábio para cuidar bem do seu trabalho. E versículo 19: vai ser sábio para cuidar bem do seu próprio coração. Porque assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O sábio cuida bem do seu coração. Então a lição aqui é: quem é sábio alegra a Deus, porque age com prudência antes de sair de casa, escolhe os lugares em que vai, e com a escolha dos amigos, escolhe com quem sai. Não empresta seu dinheiro para estranhos, nem aceita ser fiador de estranhos. Não busca elogiar os outros para ter a simpatia deles, pois conhece o seu próprio valor. Cuida bem do seu trabalho para desfrutar dos seus ganhos e também cuida bem do coração para ter humildade e vencer a presunção, o ego da autopromoção vazia e da irritação, que nós falamos na pílula 256, e vencer o rancor, a fúria e a inveja, buscando a evolução pessoal todos os dias, que é o que nós falamos na pílula 257. Pílula 262. A teimosia da insensatez carrega a pessoa para a ruína. Então nós temos aqui os versículos 15, 16 e depois o 22. Vamos ler primeiro os versículos 15 e 16. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. 16. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Versículo 22. Ainda que você moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Então nós temos aqui dois versículos, né? Duas ideias. Primeira ideia, o versículo 15 e 16, que fala a respeito da esposa briguenta, que ela fica como uma goteira, que é como você tentar segurar o vento, que é como você tentar pegar o óleo com a mão. Ela não para de ser briguenta, ela fica sempre arrumando encrenca. E aqui, quando está falando da esposa, mas vamos entender aqui a pessoa que é briguenta dentro de casa. E o versículo 22 traz a mesma ideia, só que falando do insensato. Que ainda que você moa o insensato, ainda que você fale para a pessoa parar de ficar brigando,
né? Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Então aqui esses versículos estão nos falando do quê? Estão nos falando da teimosia, da pessoa que insiste, teima em ficar na insensatez. Isso, a teimosia da insensatez carrega a pessoa, leva a pessoa para a própria ruína. A lição que nós temos aqui é: alguns jamais abandonam a insensatez, por mais que sofram as consequências. Por isso, não perca tempo tentando mudar quem não quer mudar. Em vez disso, busque aprender com aqueles que têm resultados positivos e que andam na justiça. Se você namora ou é noivo ou é noiva de uma pessoa que é briguenta ou insensata por outro motivo, termine e procure outra pessoa. Agora, a lição 2. Agora, se a pessoa que não quer mudar for seu cônjuge ou seu sócio, e você não quer o divórcio e nem dissolver a sociedade, lembre-se que a mudança começa em você. Em vez de forçar mudanças, foque em ser um exemplo de paciência, de amor e de respeito. Diga para a pessoa com paciência: por que brigar agora? Porque, vamos conversar depois. Se você falar de outro jeito, nós podemos resolver isso de maneira mais calma, de maneira melhor. Então aí, se nessas situações você tem que ter paciência, amor e respeito. Converse com sabedoria. Ore por sabedoria e confiança em Deus e busque o apoio de pessoas confiáveis. Busque conselheiros, um pastor, um padre, um psicólogo, um mediador conjugal. O casamento exige paciência e a transformação pode acontecer de forma gradual. O ambiente que você cria em casa começa com as suas atitudes e escolhas. Lição 3: se a insensatez do seu cônjuge for agressão ou violência física ou de outra ordem, procure a casa de parentes e amigos. Busque ajuda imediata e entre em contato com autoridades, como a polícia, para garantir a sua segurança. Nenhuma forma de violência é aceitável. Não tenha medo de buscar apoio emocional, psicológico e jurídico. O ambiente saudável que você precisa começa pela proteção física e emocional. Segurança deve ser sempre uma prioridade. Tem alguns pastores que falam que a mulher, porque a maioria das vezes a violência vem do homem contra a mulher. Tem algumas situações que é a mulher que pratica a violência contra o marido. Já ouvi uma situação em que a mulher era policial, né? Então ela era mais forte que o marido, porque ela sabia técnicas de defesa pessoal, praticava artes marciais e era ela que batia no marido. Mas na maioria das vezes é o marido que faz isso. Então, nessas situações de violência ou agressão física, você deve sair da sua casa, procurar a casa dos pais, dos irmãos, de algum amigo, sair daquele ambiente imediatamente. Se você tem filhos, você é mulher, você deve sair e pedir uma medida protetiva e dizer: opa, porque dar um tempo para que a pessoa possa receber um tratamento. A pessoa tem que aceitar passar por um tratamento para que ela mude esse aspecto de briga. Por que nós falamos a respeito desse negócio de agressão? Porque o versículo 15 e 16 está falando de briguentos. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Pílula 263. A cobiça é uma armadilha que se vence com a gratidão e o contentamento. Então nós já falamos ali sobre a importância de agradecer. Quando você agradece, você consegue ficar leve e avançar. Veja o versículo 20. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Parece que os olhos do homem, nós vemos isso no dia a dia, muitas pessoas se entregando para a cobiça e ficam o tempo todo insatisfeitas. Ah, essa cama não presta. Ah, esse sofá está velho. Ah, essa televisão é muito pequena, é antiga, já existem outras melhores. A casa que eu moro não é boa.
né? E a pessoa fica reclamando o tempo todo. Reclama também da esposa, reclama também do marido, reclama às vezes dos filhos. Ah, você não é um filho muito bom, porque veja lá o Joãozinho, que é o filho aqui do fulano. Ele estuda mais que você. Então, quando nós ficamos comparando e cobiçando, nós só carregamos energia negativa à nossa volta. A lição aqui, ó, é que a cobiça é uma armadilha que nos impede de perceber o verdadeiro valor da vida. Ela nos faz buscar incessantemente por coisas materiais e poder, enquanto o sentido da vida está na gratidão e no contentamento. A verdadeira alegria vem em amar a Deus e ao próximo, e desfrutar dos momentos com aqueles que amamos. Os bens terrenos são apenas instrumentos para proporcionar prazer e alegria, não devem ser o fim em si mesmos. Quando aprendemos a viver com contentamento e a agradecer pelo que temos, somos libertos da insaciabilidade da cobiça e encontramos verdadeira satisfação. Pílula 264. Os elogios que você recebe servem como termômetro do seu ego. Versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. A lição aqui: o crisol limpa a prata e o fogo purifica o ouro. O elogio que infla o ego é prova de que é preciso dedicar mais tempo e esforço para soltá-lo e resguardar-se com humildade para buscar as melhorias que corrigem a miopia provocada pelo orgulho, soberba e prepotência, e vencem o comodismo e a preguiça. Precisamos saber como enfrentar o nosso ego e caráter para pô-lo acima da vaidade e de sermos escravos da adulação, pois o único digno de adoração é o Senhor. Muitas vezes nós ficamos presos, querendo elogio. Muitas vezes nós ficamos presos a isso. Começamos a gostar disso. E o elogio, ele causa uma miopia em nós. Nós ficamos sem uma boa visão. Porque nós pensamos assim: nossa, eu já estou muito bom nisso. Então eu fico com orgulho, com soberba, com prepotência. Eu falo assim: eu sou bom, eu sou melhor. E eu fico com essa miopia, com essa cegueira, eu acabo me acomodando. Eu acabo ficando no comodismo. E muitas vezes a preguiça vem junto. Para que eu vou fazer mais esforço se eu já estou tão bom nisso daqui? Se eu já estou tão bem nisso aqui? Então, essa questão dos elogios é um perigo. Por isso o crisol é para a prata, o crisol limpa a prata, e o forno limpa o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Quando você recebe um elogio, isso serve como um termômetro para avaliar como que está o ego. O único que é digno de adoração é o Senhor. E se eu alimento o ego, eu corro o risco de ficar orgulhoso, soberbo, prepotente, e eu corro o risco de ficar parado na vida, estagnado, porque eu fico no comodismo e junto pode vir a preguiça. 265 é a última de hoje. Gestão é fundamental para a sua prosperidade. Nós vemos aqui os versículos 23 ao 27. O 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Então, a primeira lição aqui: nós precisamos nos esforçar para saber como que as nossas ovelhas estão, ou seja, para saber como que as nossas propriedades, os nossos negócios, o nosso trabalho, os nossos estudos, nós precisamos nos esforçar para saber como que nós estamos caminhando. E devemos dar cuidadosa atenção aos rebanhos, ou seja, cuidadosa atenção a tudo que estamos fazendo. Por quê? Versículo 24. As riquezas não duram para sempre. Se eu recebo uma herança e eu não der atenção aos negócios que eu recebi dos meus pais, aquelas riquezas podem se perder. Tem muitos herdeiros que perderam as riquezas porque não prestaram atenção.
E o versículo 24 fala: nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Nada garante que as riquezas que você recebeu dos seus pais, que você vai conseguir manter, se você não cuidar, para passar para os seus filhos. E se você não ensinar os seus filhos a cuidarem, nada garante que elas vão passar para os seus netos, para os seus bisnetos. Versículo 25: quando o feno for retirado, ou seja, quando aquilo que não presta for retirado e surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, 26, e os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo, 27, haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. O versículo 25 fala: quando você fizer o trabalho de arrancar o que não presta, arrancar a palha, e aí surgirem os novos brotos, ou seja, quando você colocar novas sementes e surgir o novo capim das colinas, você colher o capim, aí sim você vai ter cordeiros para fornecer roupas, você vai ter bodes que vão poder ser vendidos para comprar, que vão render o preço de um campo, ou seja, vai poder comprar novas propriedades, e você vai ter fartura de alimento. A lição é que a gestão das riquezas garante a prosperidade. É a administração que garante a prosperidade. A aplicação dos lucros em novas sementes traz a multiplicação de negócios para garantir vestuário, que é o versículo 26, que fala que os cordeiros lhe fornecerão roupa, vai garantir novas propriedades, que é os bodes lhe renderão o preço de um campo, ali no versículo 26, e vai trazer alimentação, que é o versículo 27. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Quando fala de servas, você vai ter pessoas a seu serviço, então você vai ter mais empresas. Em resumo, podemos dizer que o capítulo 27 de Provérbios nos fala de inteligência emocional e de gestão como ferramentas para uma vida de prosperidade, riqueza e sucesso, onde a prosperidade significa crescimento, a riqueza significa resultados satisfatórios e o sucesso significa progressão no tempo. A palavra sucesso vem de sucessão. É a palavra que significa que você não ficou parado. Você conseguiu uma coisa e você conseguiu sucessão. Você conseguiu ir mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. E no final da soma de todos os passos que você deu, você tem sucesso. Ou seja, você teve uma progressão ao longo do tempo que te levou a um resultado extraordinário, a um resultado que te deu destaque. Essa é a lição de Provérbios 27. Deus abençoe a sua vida hoje grandemente e sempre. Amém.